Quero desejar as boas-vindas mais uma vez a essa primeira semana de aula, já tendo apresentado a disciplina. O que eu pretendo fazer a partir de agora é justamente apresentar resumos, certo? Seriam aulas, vou dizer assim, seriam resumos no sentido de trazer algumas concepções do livro-texto, dos capítulos que serão lidos nesse período dessa primeira semana e nas outras semanas subsequentes também. Sou o professor Fabiano Moraes, do curso de Pedagogia, licenciatura, e ministro a disciplina Linguagem 3. E nessa semana 1 temos como tema linguagem e língua. São conceitos básicos. Então o que nós temos a fazer nessa aula em específico e temos como objetivos nessa semana especificamente, são justamente os objetivos de compreender a distinção entre linguagem e língua, entender esses conceitos e de que modo elas estão imbricados, né? E diferenciar as modalidades oral e escrita da língua, certo? Então vamos iniciar, é claro, com a linguagem, certo? Bom, a linguagem. O desenvolvimento da linguagem está ligado ao desenvolvimento intelectual e à estruturação do pensamento. Vamos pensar em termos psíquicos, certo? Vamos pensar na linguagem não apenas em sua materialidade, certo? Mas em como ela se dá nesse processo de estruturação de pensamento. E é justamente Vygotsky quem vai dizer que o crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. Então, para que a gente possa compreender, né, uma analogia de uma maneira, eu diria assim, até superficial dessa concepção vygotskiana, de algum modo o desenvolvimento da linguagem na criança, ele se dá nessa interação social, certo? E é por meio dessa interação que, é claro, vai se dar na materialidade da palavra falada, posteriormente da escrita também. Não apenas posteriormente, mas até mesmo concomitantemente. Mas eu diria que sabemos, né, que no processo de desenvolvimento a escrita ela é desenvolvida após a fala, né? Mas, de todo modo, concomitantemente, ela interage por meio dessa linguagem, eu diria, no caso da língua especificamente, mas de outras linguagens como cores, como outros sinais e símbolos, né? E os diversos signos, né? Vamos ter linguagens gestuais, de expressão, né? Expressivas, e as mais diversas possibilidades, né, em que a linguagem vai se materializar e a criança ela reage, não apenas reage, mas ela de algum modo, desenvolvendo essa linguagem, ela estrutura o pensamento e se desenvolve intelectualmente, respondendo a determinadas, nessas interações, né, a determinados diálogos que se dão. Então, a fala interior, para Vygotsky, ela vai ter a função justamente de estruturar e organizar o pensamento, certo? Ela estrutura e organiza o pensamento humano. Então, vamos agora à língua. Bom, a língua, vamos já para Saussure, que é quem é considerado o pai da linguística, ministrou o curso de Linguística Geral, publicado em 1916, né, posteriormente pelos seus alunos. Ele vai dizer que a língua não se confunde com a linguagem por ser somente uma parte dessa. É uma parte da linguagem, configurando-se como produto social da faculdade da linguagem, e como um conjunto de convenções para permitir o exercício da faculdade da linguagem nos indivíduos, certo? Então, se a linguagem ela se dá, por exemplo, por intermédio de signos dos mais diversos, a língua ela vai se apresentar
especificamente por meio dos signos chamados signos linguísticos, certo? Um exemplo também, eu diria, para ilustrar, né, seria justamente um condutor, um motorista, que no trânsito escuta um som, um apito do guarda, e ele reconhecendo esse apito, ele sabe que esse apito indica a ordem de parar o seu veículo, certo? Por outro lado, ele também pode, não só por meio de um, diria, de um signo auditivo, não seria esse apito, né, sonoro, vamos dizer, signo sonoro, né? Ele teria também uma luz vermelha acesa no farol, no semáforo, né? Ele para o carro sabendo que é também uma ordem de parada. Ele pode ter um sinal também, que é um gesto do guarda que vai ordenar a parada né, do veículo. Ele tem também uma placa visual no formato de um octógono. Esse formato ele é mundial. A cor também é mundial, é uma convenção mundial. Ou seja, está vinculado à forma e à cor, com uma borda branca. E ali dentro tem o signo linguístico. Ou seja, são vários sinais, certo? Sinais visuais, sinais sonoros ou signos, né? Sonoros, visuais no sentido dos gestuais também, da cor da placa, mas o signo linguístico em específico é aquela palavra pare, um enunciado também. Vamos entender o enunciado na semana 3. Mas de algum modo, a língua, de algum modo, ela se apresenta por meio dos signos linguísticos. Então, de todos esses aspectos da linguagem que eu falei aqui, que vão ordenar que o condutor pare, o que diz respeito à língua em específico é justamente, vamos chamar de este signo pare, que vai constituir um enunciado justamente por promover esse diálogo, certo? Como vamos ver posteriormente. A língua, então, é um sistema de signos, fruto, é claro, de convenções sociais, um conjunto de convenções que permite o exercício da faculdade da linguagem, certo? Ou seja, produto social, né? Que vai permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos, como foi dito por Saussure. E é um sistema de signos linguísticos. Ela é, ao mesmo tempo, um fato social, é claro. Precisamos estar imbricados justamente nesse conjunto de convenções para sermos entendidos e para nos fazermos entender, ou seja, para interagir com alguém da nossa cultura, falando a nossa língua, por exemplo. Então é um fato social. E é um ato individual também, é claro, porque os indivíduos eles vão fazer uso dessa língua em suas interações de maneiras específicas. Ela possui, justamente por isso, em razão dessa dicotomia, natureza mutável. Ao mesmo tempo em que existe uma tendência justamente a permanecer, e é claro, para que ela tenha uma estabilidade, e, por exemplo, falando a língua portuguesa aqui no Brasil, encontramos com falantes de língua portuguesa de outros países, ou até de outras regiões do Brasil. Somos de uma determinada região, de um determinado estado, encontramos com pessoas de outras regiões. Justamente esses aspectos, tanto vinculados a essas comunidades linguísticas, quanto os aspectos individuais, vão, é claro, apresentar as variações linguísticas, né? Ou seja, existem diferenças, ela é mutável. Ao mesmo tempo, existe uma estabilidade para que a língua permaneça sendo a língua portuguesa. Seguimos adiante. Vamos, nessa nossa aula, tratar fala e escrita como modalidades da língua. Por que eu digo isso e ressalto? Modalidades da língua. Porque posteriormente, na semana 2, na aula da semana 2, vocês vão ler e vão escutar de mim também que Saussure
ele divide, né? Língua, ele separa língua e fala. Língua e parola. Mas ele vai ter uma... Ele vai trazer essa concepção justamente para colocar, para inserir, né? Ele é o pai da linguística, ele cria linguística e toda ciência precisa de um objeto de ciência. E o objeto da ciência linguística é justamente a língua. A fala, ele vai trazer justamente como aspecto individual, né, dessa expressão, por meio dos signos linguísticos, né, dessa interação, vamos chamar depois a partir de Bakhtin. Mas é interessante observarmos que, nessa primeira concepção, a língua não se opõe à fala, mas a língua como parte da linguagem, aquela parte que se utiliza dos signos linguísticos para possibilitar essa interação, ela pode, no caso, se dar por duas modalidades, a fala e a escrita. Certo? E o que seria fala? Nós sabemos muito bem o que é a fala, eu estou fazendo uso aqui da fala neste momento. É a parte da língua que se externaliza suprindo necessidades imediatas. Claro, vocês podem acessar esse vídeo várias vezes, então. Mas uma fala, no sentido da conversação, ou, por exemplo, por telefone, né? Ela se dá em nível imediato. Então, eu falo, a outra pessoa já... O interlocutor, de certa forma, ele está presente, né? Naquele tempo, naquele espaço, né? Naquele momento, especificamente, né? Nem todos os casos ele está presente no espaço, como numa conversação telefônica. Mas existe a presença temporal, no caso, é imediata, né, a presença do interlocutor. A fala pode se dar por meio de gravações também, podemos enviar, e é claro, existem diferenças decorrentes do desenvolvimento tecnológico, mandamos uma mensagem de áudio, enfim, né, que nem sempre o interlocutor vai interagir imediatamente, certo? Mas essa é uma característica que, vamos dizer assim, ela seria primordial da fala, né, em seu uso nas interações humanas, né? Então, ela apresenta como recursos outros que não apenas o signo linguístico, os signos linguísticos. Enquanto eu falo, eu gesticulo. Volta e meia vocês veem minha mão, minhas mãos aqui, também faço expressões faciais, determinadas ênfases que eu dou, né? Entonação também, eu falei ênfases, né? Olhem como a entonação, ela também é um recurso que vai estar presente na fala e não na escrita. Então, são essas algumas características da fala que vão distingui-la justamente da escrita. Lembrando que a escrita não é mera transcrição da fala. Olha a escrita aí. A escrita está presente aqui, em cima, no slide de vocês. E ela não é a mera transcrição da fala. Quero dizer, a escrita, ela justamente essa modalidade, né? Ela não é um código, certo? Por exemplo, o alfabeto que nós usamos para escrita não é um código, é um sistema, né? É um sistema de escrita alfabética justamente por não... o código seria, do exemplo aqui, sempre do código Morse, né? A letra A nós escrevemos como ponto e traço, mas é um som curto e um som longo. Pipi, né? É assim que é o som. O A vai ser sempre esse som, e esse som vai ser sempre o A. Diferente da escrita, do alfabeto, em que um grafema, por exemplo, a letra A, ela pode ser A, ela pode ser AN, a letra E pode ser EN, E, E. A letra, o grafema, vamos chamar de grafema, pode, né, no caso, notar diversos sons. A letra S, vamos dizer, o grafema S. Né? Sapo, Z, casa, certo? E por aí fora. Então é interessante que não existe uma correspondência exata entre este corresponde somente a este e este corresponde somente a este. Isso é o código.
O sistema, ele apresenta imbricações. Por isso é um sistema de escrita alfabética, né? Daí a fala e a escrita são modalidades diferentes. São diferentes, é claro, decorrentes justamente da concepção de código, que nós vamos ver posteriormente. Temos várias concepções de alfabetização, por exemplo, que trazem uma série de questões, né? E essa concepção como código, ela pode trazer o que nós podemos chamar de mitos sobre a língua portuguesa, né? De que a pessoa fala de uma determinada maneira, dentro de um determinado dialeto de uma comunidade linguística, e ele vai escrever daquela maneira. Não, são modalidades diferentes. Nós não escrevemos como falamos. Não, em absoluto. A escrita, ela possibilita um modo de manutenção específico da manifestação da identidade cultural de um povo, por meio dos vários registros. Temos, é claro, a memória falada, a memória que é passada de geração em geração, e temos a memória escrita. A memória e a manifestação dessa identidade cultural, por meio, enfim, das leis de um povo, dos diversos documentos, da literatura, certo? Então, chegamos ao fim dessa semana 1, que eu vou chamar de semana 1 dessa aula. Leiam o livro, busquem outras fontes, respondam ou participem, no caso do fórum, a partir da proposta de atividade, e tenham uma ótima semana de trabalho. Obrigado.